Ele estava ali, na sua história. E ele foi trabalhando a tua história. Eu disse para os irmãos aqui um tempo atrás, que um dia eu estava trabalhando numa roça, e saiu um assunto sobre as coisas de Deus, e eu dei uma resposta, tipo, forte, para todos ali incautos, né? Que não conheciam nada das coisas de Deus. E um olhou para mim e disse assim: tu vai ser pastor. A resposta que eu dei foi uma resposta dentro dos parâmetros bíblicos. Embora eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é o Deus da tua infância. Jesus é o Deus da tua adolescência. Jesus é o Deus da tua juventude. E Jesus agora é o Deus da sua velhice. Eu estou entrando na velhice. Já estou entrando na terceira idade. Entendeu? E Jesus continua. Por isso que nada do que você está fazendo hoje pega Jesus de surpresa. Nada do que está acontecendo na tua vida hoje pega Jesus de surpresa. Porque Ele conhece a tua história. E em alguns momentos Ele moveu a tua história. Em algum momento Ele livrou você de algo. Coloca isso no teu coração. As coisas elas não acontecem por acaso. As coisas para acontecer elas precisam ser fundamentadas em algum momento na sua história. Então Ele é ontem, hoje e eternamente. O termo para isso na Bíblia, na teologia, é onisciência, é um atributo que só Deus tem. Existem atributos que são chamados comunicáveis e existem atributos que são incomunicáveis. Os comunicáveis, por exemplo, são atributos que Deus partilha com a gente. Por exemplo, sentimento de amor, de misericórdia, de graça. Mas atributos incomunicáveis é aquilo que só está relativo a Deus. Não cabe a ninguém. Por exemplo, onisciência, onipotência. Entendeu? Essa palavra onisciência vem de uma palavra também chamada presciência. O que é presciência? A palavra ciência significa conhecimento. Presciência é você ter o conhecimento antecipado. Vocês entenderam? Então, o mesmo ontem, ele tem o conhecimento antecipado da sua vida. O mesmo ontem, ele sabe como é que vai ser o teu fim. Se você continuar no caminho que você está. Mas se você mudar de caminho, ele também sabe como vai ser o teu fim naquele caminho. São duas histórias escritas acerca da nossa vida. Uma história no caminho de Deus e uma história no caminho sem Deus. E o nosso Deus, ele tem essa presciência, ele tem esse conhecimento. Por isso que ele pode nos dar livramento. De acordo com as nossas ações, as nossas atitudes diárias, Deus pode nos dar livramento. Há coisas que você fez no passado que você não conhecia Deus. E o próprio Deus fez de tudo para que você conhecesse. E a Bíblia diz que o tempo de ignorância não foi levado em conta. Porém, agora que você conhece a Deus, agora você precisa entender que você não pode mais se mover por si só. O Deus que é o mesmo ontem e o Deus que é o mesmo hoje, Ele quer guiar a tua vida hoje para te dar livramentos. Glória a Deus. Para não permitir que coisas ruins aconteçam na sua vida. Amém, Jesus? Então, por isso nós temos que entender que o nosso Deus tem mais do que condição de nos livrar. Deus sabia que Sadraque e Mesaque não ia negar. Deus sabia que a fornalha estava quente e ardendo esperando ele. Deus sabia de tudo. Deus tinha tudo planejado já. Por quê? Por causa da presciência. Amém? Então você precisa começar a entender que para Deus escrever uma história de sucesso para mim e para você, nós precisamos andar amparado na sua palavra. Na presciência de Deus, não é apenas o fato de Deus saber o que vai acontecer, mas é você pedir a intervenção dele na sua vida. Você pedir para que ele mude coisas na sua vida. Quando você faz isso, querido, Deus começa a te dar livramentos. Há tantas coisas que nós fazemos, a compra de um carro, a compra de uma casa, um casamento, que são feitos, que no momento a pessoa não sabe como será o futuro dela, mas Deus sabe. Se a pessoa pede para Deus a direção, coloca diante de Deus e diz: Deus, se for do Senhor, acontece. Se não for do Senhor, não acontece. Se for do Senhor, meu Pai, todas as portas se abrem. Se não for do Senhor, todas as portas se fecham. Querido, ali você já vê Deus agir. Porque é da vontade de Deus te dar livramento. E Ele sabe o que vai acontecer contigo daqui a alguns momentos. Um minuto para frente você não sabe, mas Deus conhece toda a tua história.
baseado em que caminho você escolhe. Então é muito importante nessa noite nós colocarmos a nossa confiança em Deus e crer que Ele realmente pode nos dar livramento. Uma outra coisa interessante é que dentro dos livramentos, Deus pode abrir portas. Olha isso. Em Apocalipse 37:8 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Conheça as suas obras, e eu coloquei diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Dentro da nossa trajetória, Deus vai colocar portas abertas. Portas abertas de livramento, portas abertas de prosperidade, portas abertas de milagres. E nós não vamos saber quando que essas portas estarão abertas. Nós não iremos saber quais portas deveremos acessar. Muitas portas abertas que existem, nem sempre você pode acessá-las. Ah, mas Deus abriu uma grande porta, eu vou entrar. Não, calma. Consulte o Senhor. Porque essa porta aberta pode ser uma cilada. Essa porta aberta pode não ser uma porta aberta de Deus. Por isso que Deus te livra às vezes. Já vi muitas pessoas dizendo: eu fui lá naquele emprego, estava tudo certo, o pastor orou, ungiu o currículo, cheguei, fui para a entrevista, passei na primeira, na segunda, quando foi na terceira entrevista, disseram que eu não fui aprovado. Meu Deus! Quando isso acontecer, dobra o teu joelho e diz: Pai, obrigado pelo livramento. Nem todas as portas abertas têm que ser acessadas. Isso é livramento. Vocês entenderam ou não? Confia no Senhor, porque se uma porta aberta fechou, uma porta aberta que estava aberta fechou para você, é porque Deus não queria que você entrasse ali. E para de murmurar, para de ficar reclamando, é livramento de Deus, porque Deus tem algo muito maior para a tua vida. Mas existem algumas portas abertas que são portas abertas que têm dificuldades. E você precisa saber disso. Como? Confiando no Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. A porta se abriu, você entrou, mas de repente há muitas dificuldades ali. E você diz: meu Deus, como pode? A porta foi aberta, mas olha o problema que eu estou passando. Busque a Deus. Pode ser uma investida do inimigo para roubar a bênção e a prosperidade de Deus na tua vida. Então busque a Deus. Porque o inimigo muitas vezes tenta a nos roubar as promessas e as bênçãos de Deus. Existem portas abertas, mas você não pode passar, já falei. Aqui a Bíblia fala, por exemplo, de Paulo e Silas na prisão, que quando eles oram, as portas se abrem, mas ninguém foge, todo mundo fica ali dentro, as portas abertas, mas ninguém sai da prisão. Por quê? Porque eles não podiam sair. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus não foi libertar aqueles presos que estavam ali dentro. A intenção de Deus foi apenas mostrar poder e glória naquela prisão. Amém? Tanto que o carcereiro aceitou Jesus naquela noite. Então, tem portas abertas que você não pode sair. Eu posso dizer uma porta chamada aberta, que é a porta da liberdade. Deus te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Deus te dá liberdade para você estar onde você quiser. Agora eu quero dizer para você, o fato de Deus abrir a porta e dizer para você vai para onde você quiser, é o que Ele quer para a tua vida? Não. Então cuidado, porque muitas vezes a pessoa diz: eu sou livre, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Não, mentira, engano. Nós não somos livres, nós somos de Cristo. E por mais que Deus abra a porta, você tem que saber se você pode sair. E tem muita gente fazendo isso. E aí vem problema lá na frente. Aí vem problemas. Por quê? Porque quebrou a aliança. Por quê? Porque saiu do propósito. Porque saiu da vontade de Deus. Então nem sempre as portas abertas estão livres para você sair. A liberdade que você tem é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Mas existe livramento para aquele momento. Mas há livramento, querido, que não são para este momento. Há livramentos que Deus vai gerar na minha e na sua vida que serão para o futuro. Que você não tem noção de quando será. Que você nem tem noção de um dia você vai precisar. Eu meditando sobre a questão aqui do problema que eu estou passando com o advogado, e eu pensei assim: se nós tivéssemos feito isso,